Meu nome é Adriane e eu vou falar sobre a psicologia do esporte. A psicologia do esporte é uma área que abrange a atuação do psicólogo dentro do contexto esportivo. O desenvolvimento da psicologia do esporte se confunde com o desenvolvimento da psicologia em geral, devido às suas bases filosóficas, pois na Grécia Antiga, filósofos como Aristóteles e Platão já discutiam sobre a função perceptual e motora do movimento por meio dos conceitos de corpo e alma. No início do século XX, surgiram as primeiras discussões sobre a influência do aspecto psicológico no desempenho de atletas no contexto esportivo. Nesse período, o sucesso de um atleta era atribuído ao seu controle emocional, demonstrando que o êxito não estava ligado ao seu desenvolvimento muscular, capacidade respiratória ou tamanho de seus membros. Porém, as publicações da época não possuíam embasamento científico suficiente. Em 1925, surge o primeiro laboratório de psicologia do esporte, criado por Coleman Griffith, que tinha como meta investigar um conjunto de elementos psicológicos relevante para o rendimento esportivo, e seus estudos envolviam temas como aprendizagem e habilidades motoras. Após a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1945 e 1964, há a criação de vários laboratórios de psicologia do esporte nos Estados Unidos, tendo como influência a corrente teórica vigente da época, o behaviorismo de Watson. Na década de 80, o enfoque da psicologia do esporte deixa de ser comportamental, passando a ser uma concepção cognitiva. E em 1986 é formada a Divisão 47, que surge para especificar a qualificação necessária para se tornar um psicólogo esportivo, pois estava clara a existência de dois campos para a psicologia esportiva: a psicologia clínica, que estava voltada para a intervenção, focando em psicodiagnósticos, técnicas de treinamento mental, aconselhamento e acompanhamento dos atletas. Era praticada somente por psicólogos. E a psicologia educacional, que trabalhava no ensino, técnicas motivacionais de grupo e desenvolvimento de pesquisas. Era praticada por profissionais da psicologia e não graduados da área. Atualmente, a psicologia do esporte possui 4 áreas de atuação. A primeira é a educacional, que compreende a atividade física em escolas e projetos sociais que utilizam o esporte como uma metodologia de ensino e tem como objetivo o desenvolvimento, aprendizagem e socialização da criança. A segunda área é a recreação, que visa a promoção de saúde da população e melhora da qualidade de vida, e tem como objetivo a adesão e manutenção das atividades físicas. A terceira área de atuação é a reabilitação, que visa a recuperação de atletas lesionados e o esporte como instrumento em programas de reabilitação, promovendo o auxílio na compreensão da dor e apoio emocional ao atleta. E por último, o alto rendimento, que é voltado para o trabalho com o atleta profissional, que tem como objetivo a otimização do desempenho esportivo, desenvolvimento pessoal do atleta e a preparação psicológica deste atleta. A psicologia clínica é uma área clássica que permanece em ascensão no mercado de trabalho atualmente. Neste setor, de modo em geral, o profissional atua para identificar patologias mentais e restabelecer a saúde psicológica do paciente. Seu trabalho também visa promover o autoconhecimento e o gerenciamento das emoções, o que diz respeito à inteligência emocional. Este campo de atuação desse setor é vasto e vai muito além de manter um consultório próprio, ou seja, esses psicólogos eles podem trabalhar em ONGs, hospitais, escola e entre muitos outros ambientes, podendo realizar terapias grupais a fim de melhorar as relações no ambiente ou atuar para aperfeiçoar o desempenho de profissionais. Este cargo ele se inicia com um piso salarial de R$ 1.672 e pode vir a aumentar, até R$ 3.342.
A psicologia do trânsito, embora pouco conhecida, é uma das áreas da psicologia que mais cresce no país e no mundo. O trânsito em algumas cidades, especialmente nas metrópoles, é muito estressante e caótico, criado um ambiente ideal para acidentes e condutas inadequadas ocorrerem. É nesse momento que entram os profissionais especializados. Além de testar os potenciais motoristas, avaliando-os antes de liberá-los para a condução do veículo na rua, o psicólogo do trânsito atua também no espaço da criação de políticas com o intuito de melhorar o dia a dia dos condutores. Outra atividade desse profissional está no desenvolvimento de ações de restabelecimento aos motoristas que sofreram alguma multa ou punição, por exemplo. O piso salarial médio é de R$ 2.827,24. Psicologia jurídica é uma área emergente da ciência psicológica quando comparada às áreas tradicionais da atuação da psicologia, e tem como característica sua interface com o direito. A psicologia e o direito possuem um destino comum, pois ambos lidam com o comportamento humano de acordo com a Trindade em 2007. Enquanto a psicologia vive obcecada pelas chaves do comportamento, o direito é o conjunto de regras que busca regular esse comportamento para um adequado convívio em sociedade. A história nos mostra que a primeira aproximação da psicologia com o direito ocorreu no final do século XIX e originou o que ficou conhecido como a psicologia do testemunho. Esta procurava verificar, por meio do estudo experimental dos processos psicológicos, a fidedignidade do relato do sujeito envolvido em um processo jurídico. O que se pretendia era verificar se os processos psíquicos propiciam ou dificultavam a veracidade do relato. Essa constatação era realizada através da aplicação de testes, buscando-se a compreensão dos comportamentos do sujeito envolvido na ação jurídica. A história da atuação de psicólogos brasileiros na área da psicologia jurídica tem seu início no reconhecimento da profissão, lá em 1960. Tal inserção deu-se de forma gradual e lenta, muitas vezes de maneira informal, por meio de trabalhos voluntários. Os primeiros trabalhos ocorreram na área criminal, enfocando estudos acerca de adultos criminosos e adolescentes infratores da lei. O trabalho do psicólogo junto ao sistema penitenciário existe, ainda que não oficialmente, em alguns estados brasileiros há pelo menos 40 anos. Contudo, foi a partir da promulgação da Lei de Execução Penal 7210 do ano de 1984 que o psicólogo ficou reconhecido legalmente pela instituição penitenciária. O piso salarial da profissão é de R$ 3.053,65. Psicologia hospitalar. A história da psicologia hospitalar remonta a 1818. No Hospital McLean, em Massachusetts, formou-se a primeira equipe multiprofissional que incluía o psicólogo. Nesse mesmo hospital foi fundado, em 1904, um laboratório de psicologia onde foram desenvolvidas pesquisas pioneiras sobre a psicologia hospitalar. Apenas na década de 50, as atividades psicológicas em ambientes hospitalares se iniciaram no Brasil. Somente em 1962, a regulamentação dessa profissão. Ela trabalha para viabilizar uma melhora no acompanhamento do paciente, ajudando a enfrentar de forma mais equilibrada o quadro de adoecimento, seja física ou mental. O objetivo central dessa abordagem é compreender todo o contexto dos pacientes hospitalizados, a fim de contribuir para uma melhora na assistência integral a esse sujeito. O profissional oferece ao paciente uma escuta imparcial, livre de julgamentos e expectativas. Enquanto o tratamento medicamentoso toma seu caminho, o apoio psicológico ajuda o paciente a encontrar respostas para suas angústias. Isso permite encarar o problema de uma forma mais positiva, reencontrando, ainda que parcialmente, o equilíbrio perdido. Como parte do acompanhamento do processo de adoecimento em serviço de saúde, o psicólogo hospitalar realiza ainda suporte a familiares, avaliações psicológicas tanto do paciente como da família, evolução do prontuário, protocolos de saúde mental, casos de abuso de drogas, suicídio, etc. e óbito. Normalmente, eles atuam em hospitais psiquiátricos e clínicas de reabilitação. Este profissional também pode participar de várias iniciativas multidisciplinares, desde grupos terapêuticos e cuidados paliativos até programas de humanização e grupos de psicoprofilaxia.
A atuação sempre prioriza o reconhecimento do paciente como uma pessoa muito além do seu quadro de doença. O psicólogo hospitalar não pode, porém, dar qualquer informação sobre o diagnóstico do paciente, interferir na conduta médica, informar falecimento ou aplicar testes. A base salarial é de R$ 3.278. Psicologia organizacional e do trabalho. Para entendermos o que são, como se divide essas duas linhas, primeiramente a gente vai falar sobre os fatores históricos, pois há uma confusão entre essas duas linhas de abordagem. As duas derivam da Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra na metade do século XVIII. O principal objetivo dos psicólogos nas organizações, nas indústrias, era entender como funcionavam os fenômenos psicológicos existentes nas organizações e, consequentemente, os problemas que esses fenômenos acarretavam. Nessa época, a principal atividade dos psicólogos era realizar pesquisas para a construção de bases teóricas para orientar a prática. Com o passar do tempo, essas duas áreas se dividiram. E com essa divisão, as atribuições ficaram da seguinte forma. Na psicologia organizacional, o profissional, o psicólogo, ele realiza o recrutamento, a seleção, faz análise e descrição de cargos, ele conhece as habilidades do profissional, aplica testes psicológicos e, nesse quesito, vale lembrar que somente o psicólogo pode atuar com esse teste, pode aplicar esses testes. Qualquer outro profissional que aplique testes psicológicos nas indústrias, nos locais de trabalho, está errado, é um ato ilícito e deve ser combatido, ainda assim evitado. E por fim, a psicologia organizacional, ela ajuda na promoção da qualidade de vida do profissional, de uma forma geral, é claro. A psicologia do trabalho, diferente da psicologia organizacional, foca no indivíduo. Ela estuda, entende, compreende a psicodinâmica do trabalho do profissional, a forma com que esse indivíduo se relaciona com seu trabalho. Vai na especificidade de como cada indivíduo enxerga e se relaciona com seu trabalho. Na prática, dificilmente veremos um profissional que trabalha apenas em uma linha, ou só na psicologia organizacional ou só na psicologia do trabalho. Até porque essas duas linhas se completam, tornando o ambiente de trabalho melhor, tornando o indivíduo melhor, mais apto, mais consciente. Teremos melhores ambientes de trabalho, melhores organizações com maior produtividade, pois não existem pessoas sem organizações e nem organizações sem pessoas. Ou melhor, não existe organizações sem pessoas e pessoas sem a necessidade das organizações. Me chamo Marta Clécia Oliveira de Jesus, sou do curso de Psicologia. Irei falar sobre a psicopedagogia. O que é a psicopedagogia? A psicopedagogia é a área da ciência constituída pela junção de dois conhecimentos fundamentais ao desenvolvimento humano, a psicologia e a pedagogia. Além disso, ainda recebe influências de outras áreas, como a psicanálise, a linguística, a semiótica, a neuropsicologia e a psicofisiologia. Até muito pouco tempo atrás, a psicopedagogia era considerada um tipo de especialização disponível para os psicólogos e pedagogos que buscassem atuar em clínicas e escolas nas questões relacionadas a obstáculos na educação. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, a psicopedagogia é uma área de interseção entre a psicologia e a pedagogia, um saber constituído a partir das intervenções na educação. Destas duas áreas em conjunto, envolvendo atividades que são da competência do psicólogo e do pedagogo, ou seja, é uma especialidade no âmbito das duas áreas e que, portanto, exige a formação geral e básica em uma delas. Essa conceituação, entretanto,
encontra-se em atualização, uma vez que a psicopedagogia é, hoje, uma profissão à parte. Apesar disso, ainda poucas instituições de ensino oferecem o curso na modalidade de graduação, sendo mais fácil encontrar essa formação como uma especialização para psicólogos e pedagogos. O psicopedagogo pode atuar em 4 frentes de trabalho. Isso dependerá exclusivamente da sua formação prévia ou mesmo das afinidades e especializações que ele resolver seguir. A primeira é a área clínica, na qual o profissional poderá prestar atendimento em clínicas ou consultórios, de modo a resolver problemas relacionados à dificuldade de aprendizado. A segunda opção para um psicopedagogo é trabalhar na educação continuada, auxiliando aquelas pessoas que, por algum empecilho, encontram-se afastadas do ambiente escolar. Já atuando na orientação pedagógica, os profissionais da psicopedagogia podem atuar em escolas, resolvendo questões referentes a currículos escolares, métodos de ensino e abordagens com alunos. Além disso, atuam na criação de planos de ensino que facilitem o aprendizado. Por fim, o psicopedagogo ainda encontra atuação no mercado de recursos humanos, assessorando empresas, órgãos governamentais e ONGs em procedimentos referentes à aprendizagem de seus funcionários. O profissional de psicopedagogia. O propósito do profissional que se forma em psicopedagogia é identificar e tratar aqueles distúrbios ou dificuldades que dizem respeito à aprendizagem humana, de modo que o processo de aprendizado não seja prejudicado. Assim, o psicopedagogo busca encontrar as causas que geram a dificuldade de aprendizado, podendo ser de ordem emocional, social, mental ou física, após encontrar com sucesso o diagnóstico dos problemas de aprendizagem. O profissional traça as ações que levaram ao tratamento e à cura desses distúrbios. Dependendo da necessidade do paciente, é bastante provável que o psicopedagogo tenha que lidar também com outras pessoas do círculo social. Esses podem ser familiares, professores ou chefes, no caso da atuação empresarial do profissional. Outros especialistas, como fonoaudiólogos ou mesmo psiquiatras, podem ainda ser envolvidos nesse processo. Perfil do psicopedagogo. Por ser considerada a junção de 2 grandes áreas do conhecimento, a psicopedagogia exige de seus profissionais um perfil bastante completo, especializado e que, ao mesmo tempo, compreenda as influências da psicologia e da pedagogia na sua abordagem com os pacientes. Dessa forma, é esperado que o psicopedagogo tenha gosto por ensinar e também aprender no decorrer de sua atuação. Afinal de contas, estará lidando durante todo o tempo com alunos das mais variadas idades. Apresentar boa capacidade de comunicação também é essencial, uma vez que o psicopedagogo é responsável por realizar atendimentos que envolvem a troca de informações com os pacientes. Ter empatia também é uma característica marcante de um bom psicopedagogo. Assim, ele consegue ouvir e compreender as necessidades de seus pacientes e, dessa forma, diagnosticar os problemas de aprendizado de maneira mais precisa e profissional. Com forte influência da psicologia, outro traço importante para o profissional psicopedagogo diz respeito à sua capacidade analítica. Ao trabalhar com um universo muito grande de pacientes nos mais variados níveis de aprendizado, o psicopedagogo precisa saber identificar aqueles traços ou sintomas que possam explicar com mais facilidade os distúrbios existentes. Por fim, é inerente a todo profissional que trabalha diretamente com pessoas um sentimento guiado pela vontade de transformar a vida de seus pacientes, devolvendo a eles a capacidade de aprender e se desenvolver plenamente. Um bom psicopedagogo deve estar sempre envolvido com os casos de seus pacientes, buscando de maneira ética e precisa os tratamentos mais eficientes para cada um deles. Psicopedagogia, salário. Não há atualmente nenhuma determinação do governo por meio de leis ou decretos que estabeleça um piso salarial nacional. O que acontece muitas vezes é que os sindicatos da categoria negociam acordos para que os salários sejam padronizados em suas áreas de atuação. No Brasil, um psicopedagogo pode ganhar, em média, R$ 2.377,70, segundo as vagas pesquisadas pelo site Salário.
Essa é a remuneração para o profissional que tenha uma jornada de trabalho de 33 horas por semana. Já a média salarial nacional é atualmente de R$ 1.688,16, segundo pesquisas do site salario.com.br, feitas no primeiro semestre de 2019. O maior salário praticado para um profissional que ocupa a vaga de psicopedagogo é de R$ 3.593,24. Mercado de trabalho. Após formado ou mesmo durante a sua graduação, o psicopedagogo vê-se diante de um leque de opções, formado por duas grandes áreas deste conhecimento, a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional. Psicopedagogia clínica. O profissional psicopedagogo que decide atuar clinicamente trabalha no atendimento individual a crianças, jovens e adultos que tenham distúrbios ou problemas que atrapalhem sua aprendizagem. Aqui, o profissional é o responsável por investigar e diagnosticar todas aquelas situações que possam levar ao quadro de distúrbio de aprendizagem. Assim, os aspectos cognitivos, emocionais, pedagógicos e psicomotores são analisados a fundo. Como trabalha com pacientes de maneira individual, todos os esforços do psicopedagogo clínico consistem na busca e na aplicação de estratégias e técnicas especializadas capazes de corrigir os problemas de cada um de seus pacientes. É bastante comum que um psicopedagogo clínico atue em conjunto com vários outros profissionais da área, como pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, entre outros. Psicopedagogia institucional. Já aquele psicopedagogo que pretende trabalhar de maneira mais direta nas empresas, escolas e outros deve optar pela psicopedagogia institucional. Esses profissionais são os responsáveis por atuar assistindo a educadores na construção de um projeto de ensino que favoreça seus alunos. É muito possível que o psicopedagogo institucional tenha um contato mais direto com os alunos, variando de caso a caso. Entretanto, é muito comum que os profissionais desse nicho da psicopedagogia tendam a trabalhar mais diretamente com outros professores e educadores. De fato, o trabalho do psicopedagogo institucional acaba indo em uma direção de reformulação de técnicas, rotinas e métodos referentes à melhoria dos processos de aprendizagem. Diferentemente do psicopedagogo clínico, que atua de maneira mais individual e até mesmo aprofundada. Só para concluir, o profissional de psicopedagogia é um dos mais importantes quando falamos da capacidade de ensinar e principalmente na análise de como são compreendidas as diferenças e dificuldades de aprendizagem. A psicologia escolar é uma área da psicologia aplicada existente desde 1940, mas que começou a se fazer presente nas escolas a partir de 1960. A psicologia escolar é o campo da psicologia que se articula com a área da educação para proporcionar melhorias nos ambientes educacionais. Inicialmente, essa relação psicologia-educação possuía uma forte tendência em corrigir determinados problemas de aprendizagem do aluno a adaptá-lo à escola. A partir do desenvolvimento da psicologia enquanto ciência, novos estudos foram realizados e verificou-se uma nova necessidade de mudança da forma como a área estava sendo inserida nas escolas. A psicologia escolar, ela passou por uma revisão e atualmente busca incluir em suas análises fatores que vão além dos aspectos individuais, familiares e psicoafetivos. Dessa forma, a área tem contribuído de forma significativa para melhorar o desempenho dos alunos, proporcionar um ambiente escolar saudável para os estudantes, professores e funcionários, além de ser importante para a promoção do desenvolvimento e aprendizagem. Profissionais formados no curso de psicologia e registrados no Conselho Regional da Psicologia, ou seja, aqueles que possuem o CRP, podem se especializar no campo da psicologia escolar. Entre outras atribuições do psicólogo escolar estão o cuidado com a prática psicológica educacional, desenvolvendo avaliações, diagnósticos e intervenção e prevenção. O campo da psicologia educacional surgiu a partir de três grandes estudiosos e pioneiros da psicologia no final do século IX. São eles William James, John Dewey e Edward Lee.
A psicologia educacional ou psicologia da educação é o ramo da psicologia que estuda o processo ensino-aprendizagem em diversas vertentes, como, por exemplo, os mecanismos de aprendizagem das crianças e adultos, o que é estreitamente relacionado com a psicologia do desenvolvimento, a eficiência e eficácia das táticas e estratégias educacionais, bem como o estudo do funcionamento da própria instituição escolar quanto organização, onde se cruza com a psicologia social. Os psicólogos educacionais desenvolvem seu trabalho em conjunto com educadores de forma com que tornam o processo de aprendizagem mais afetivo e significativo para o educando, principalmente no que diz respeito à motivação e às dificuldades de aprendizagem. Focam em sua ação não apenas nas necessidades das crianças na escola, como também em outras áreas onde as experiências escolares têm impacto. O psicólogo escolar inicialmente começa recebendo R$ 1.743 e futuramente pode receber por volta de R$ 3.927, enquanto o psicólogo educacional começa recebendo R$ 2.012 e futuramente pode receber até R$ 3.000. Psicomotricidade. A infância é uma fase muito importante para o desenvolvimento de um adulto saudável, de um adulto completo, desde as questões intelectuais como questões motoras. E apesar de muitas pessoas não entenderem, é importante que a criança ela tenha a parte motora muito bem desenvolvida para que ela consiga se desenvolver nas outras áreas, como no cognitivo, no afetivo, no intelectual. Então, é uma prioridade que a criança primeiro consiga andar, consiga pular, consiga mexer com os dedinhos antes desse aprendizado intelectual, por exemplo. Então, como o Barreto traz, a infância apresenta-se como uma fase crucial para o desenvolvimento de um repertório motor que favorecerá o aprimoramento de outras habilidades no decorrer de sua vida adulta. Então, é importante, que isso seja tratado com muita seriedade. Muitas escolas, às vezes, priorizam essa parte do desenvolvimento das letras, do alfabeto, da parte intelectual e acaba deixando de lado essa parte motora, essa parte de psicomotricidade, que é de extrema importância para o desenvolvimento dos outros aprendizados. Então, é importante esse incentivo, tanto das escolas quanto dos pais, para esse olhar da questão motora das crianças. Então, como Lebut traz, mediante ações educativas de movimentos espontâneos e atitudes corporais da criança, proporcionando-lhe uma imagem do corpo e contribuindo para a formação de sua personalidade. O que isso quer dizer? Então, a partir do que ela entende do que é seu próprio corpo, quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria na questão de motora, na questão afetiva, ela consegue se desenvolver muito mais e ter consciência de quem ela é, para ter um melhor desempenho na vida adulta, principalmente na vida adulta, Então, as atividades psicomotoras englobam tanto o motor quanto o afetivo e o cognitivo. A psicomotricidade, ela traz alguns pontos que ela enfoca, Por quê? Porque o corpo, a partir da criança, consegue entender como é esse corpo, como ele funciona, ela consegue se diferenciar do meio, ela consegue entender quem é ela e quem é o meio e como é que ela pode sentir essa diferença, como ela pode viver essa diferença. Então, ela traz alguns focos, A lateralidade, que é sentir que ela tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, e entender esse movimento que o corpo pode fazer. Então, eles são 3 os níveis: mão, olho e pé. A estruturação espacial, que é entender que você pode se movimentar diferente em cada espaço. Tem um espaço que tem essa diferença de área e como é que ela pode se movimentar. A orientação temporal, que tem a questão do tempo, manhã, tarde, noite, que tem dias, meses e anos. Então, isso você consegue trabalhar com a psicomotricidade, essa questão temporal, que é de extrema importância para a criança. A tonicidade, que ela consegue contrair os músculos, que ela consegue se movimentar a partir dessa ativação muscular. O equilíbrio, que ela consegue
se equilibrar tanto na questão do corpo, em andar com equilíbrio, em andar de bicicleta, em pular uma corda, como viver isso. Isso vai refletir também na fase adulta, na questão de equilíbrio emocional também. E a coordenação motora, na questão de coordenação motora fina, na coordenação motora grossa, que é a coordenação motora grossa, que é andar, que é pular, que é correr, e a fina, a questão dos movimentos dos dedos, do escrever, do pintar, do desenhar. Então, esse desenvolvimento do psicomotor de uma criança tem que ser estimulado desde sempre, desde bebezinho. Então, tem os estímulos de cada fase que tem que ser respeitado. Não adianta você querer que uma criança de 2 anos já esteja escrevendo, já esteja lendo, né? Tem a questão da evolução por idade para esse desenvolvimento psicomotor que precisa ser respeitado pelo adulto, mas também precisa ser estimulado. Então, precisa dessa atenção dos adultos para o desenvolvimento dessa parte. E também dos educadores. E o salário normalmente varia entre R$ 1.500 a R$ 4.000 em grandes empresas, em cargos plênios. Bom dia, meu nome é Caroline Lucena Nascimento e eu vou falar um pouco sobre a neuropsicologia. O termo da neuropsicologia surgiu no século XX com Osler, mas a preocupação com a inter-relação entre o cérebro e o comportamento dos indivíduos já vem desde a antiguidade, desde os egípcios e tudo mais. Bom, basicamente a neuropsicologia é a ciência que estuda a expressão comportamental das disfunções cerebrais, ou seja, como que o nosso cérebro, como que o funcionamento do nosso cérebro vai influenciar no nosso comportamento, na nossa expressão comportamental. Ela é importante para diagnosticar a presença ou não das disfunções cognitivas, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é também conhecido como TDAH. Desse modo, ela vai contribuir para o planejamento e acompanhamento do tratamento e evolução do quadro do paciente, ou seja, basicamente o que vai diferir a neuropsicologia da avaliação psicológica comum é que a neuropsicologia ela vai ter como ponto de partida o cérebro. Então, ela vai avaliar primeiro se tem alguma disfunção no cérebro, algo de errado no cérebro que possa estar tendo uma influência negativa no comportamento de determinado indivíduo. Alguns dos recursos utilizados nos testes psicológicos, são testes de inteligência geral, percepção visual, funções verbais, memória para eventos e raciocínio. Alguns dos testes mais conhecidos que eu posso citar aqui são a aprendizagem de lista de palavras, figuras de rei, trail making, fluência verbal, etc. Muito embora, alguns, a maioria desses testes, são pouco testados e publicados no Brasil. A maioria deles são do exterior. A década de 90 também foi considerada a década do cérebro, porque foi nela que houve um grande avanço da neuropsicologia e justamente por conta da evolução dos exames de imagem, que é o que a neuropsicologia se baseia. E a média salarial de um neuropsicólogo varia entre R$ 2.900 e R$ 4.421. E é isso, obrigada pela atenção.